Você conhece o UV? Se você trabalha com Python e está começando, precisa conhecer essa ferramenta incrível. O UV é um gerenciador de pacotes e projetos Python all-in-one, desenvolvido pela Astral. A mesma empresa do famoso linter e formatador de código Python Rough. Eu vou abrir aqui a documentação do UV. Olha só que legal. A proposta do UV é que ele substitua várias ferramentas aí do ecossistema Python, como o pip, o piptools, o pipx, Poetry, PyEnv, Twine, VirtualEnv e muitas outras ferramentas. E o melhor, o UV é extremamente rápido. Olha essa comparação aqui em segundos comparado com outras ferramentas, ó. Tá, mas por que o UV é tão importante, né? O Python sempre sofreu com um ecossistema meio fragmentado, né? Poxa, eu tinha que usar o pip para instalar os pacotes, pip install, o pipx para poder rodar ferramentas isoladas, o PyEnv para gerenciar as versões diferentes do Python que eu tinha na minha máquina, o VirtualEnv para poder criar meu ambiente virtual e isolar as dependências do meu projeto, o Poetry para poder fazer a gestão do meu projeto. Então, uma série de ferramentas distintas aí, e isso torna a curva de aprendizado bem maior, né? E o UV chega para poder unificar tudo isso de uma única ferramenta simples e muito rápida, tá? Tem vários highlights aqui que ao longo desse vídeo eu vou comentar com vocês. Primeiro, vamos lá, vou para a documentação aqui e falar um pouquinho da instalação, ó. Instalar o UV é bem simples, tá? Você pode instalar em qualquer versão do sistema operacional. Eu estou usando aqui o macOS, então eu usei o Homebrew para poder instalar. Simplesmente fiz um brew install UV. Mas se você estiver usando o Windows, por exemplo, você pode usar o Winget, enfim, tem várias opções para você poder instalar no seu sistema operacional. E ele é bem simples. Depois de instalado, olha só, vamos lá, eu vou lá para o terminal para a gente poder fazer alguns testes aqui no UV. Só eu rodar UV --version para ver qual é a versão que eu estou rodando. Eu estou usando aqui a versão 0.814, a última versão do momento da gravação desse vídeo. E maravilha, agora vamos criar o nosso projeto para poder entender como funciona essa ferramenta. Para poder iniciar um projeto aqui no UV, vou fazer o seguinte, ó, UV, init, e aí o nome do meu projeto. Então vou colocar aqui my project. Ok? Coloquei o nome do meu projeto aqui e ele deu aqui a seguinte instrução. Olha, o projeto foi inicializado aqui, my project, no diretório que você indicou aqui. Legal. Então eu vou entrar aqui no meu projeto, my project, e vou dar um ls-la aqui para ver os arquivos que ele criou. E olha só, ele já iniciou o Git aqui para poder organizar meus repositórios no GitHub, já criou um arquivo gitignore, já criou um arquivo com a versão do Python, criou um arquivo de README, criou um arquivo principal aí, uma mem.py, e criou o gerenciador do meu projeto aqui, que é o pyproject.toml. Eu vou usar um editor de texto aqui no terminal, que é o Helix, que olha que legal, ó. Se você gostar de terminal, vale a pena conhecer esse editor. Então, eu já instalei ele aqui, hx, e vou abrir esse diretório aqui e fazer o seguinte, ó. Aqui eu consigo visualizar todos os arquivos que ele criou ali, tá vendo? Ó? O .git, com todas as minhas configurações ali. O gitignore, olha, já trouxe aqui um template padrão do gitignore para poder evitar que suba arquivos necessários, como por exemplo o meu ambiente virtual, enfim, outras configurações aqui do Python. Ele já setou o Python version, e aí a última versão que estou na minha máquina aqui é o Python 3.12, então ele setou como versão do Python aqui nesse documento. Já criou um arquivo em branco aqui para poder construir o README do meu projeto. E já trouxe um arquivo aqui main.py para poder rodar e testar aqui, né? Tem um método mágico aqui, né? Undername main, que ele, ao inicializar meu programa, ele vai chamar essa função main. E essa função tem um print aqui, né? Um hello world aqui, já do UV. E também criou aqui o que é o mais incrível que a gente vai ver ao longo desse vídeo, ó. Ele criou um arquivinho aqui do project, com os dados do meu projeto, a versão, a descrição, onde está vinculado o README, a versão do Python, que aqui ele vai mostrar as dependências que eu tenho para esse projeto. Então, é interessante a gente conhecer essa estrutura inicial que ele traz para a gente aqui. Vamos lá, vamos voltar para o terminal aqui e rodar esse código, tá? Deixa eu voltar aqui para o meu terminal e vou rodar esse código Python aqui para a gente poder ver algumas diferenças. Primeira coisa, para rodar o código aqui com UV, se fosse no Python normal, eu ia fazer Python, né? E o nome do meu arquivo, mas aqui eu vou fazer o seguinte, ó. UV, run, e vou colocar o nome do arquivo, main.py. Tá lá. Olha isso. Ele falou qual é a versão do Python que ele está usando. Ele já criou e ativou o ambiente virtual para isolar as dependências. Então, ele criou um .venv aqui e já rodou. Ó. Olha o print aqui, ó. Hello from my project. Então tá aqui
o meu arquivo executando no Python. Então, simplesmente uv run e o nome do meu arquivo ele executou esse comando já em um ambiente virtual. Não tive que fazer o init do ambiente virtual, rodar esse ambiente virtual, depois ativar esse ambiente virtual, nada disso. E o uv cuida de tudo isso para mim de maneira bem transparente. Tá, legal, mas vamos falar um pouquinho agora do que é o grande diferencial dele, que é o gerenciamento de dependências, né? Bom, quando eu vou trabalhar com dependências no Python, é muito comum a gente usar o pip, né? Pip install, para poder incluir as dependências. Aqui no UV, você pode fazer o seguinte, ó, vou imaginar que eu quero usar uma dependência do pandas, tá? uv.add e vou colocar aqui pandas. Beleza, ele vai instalar aqui, já nesse ambiente virtual, essa dependência. Se eu olhar aqui o meu arquivo, vou dar um cat aqui, mas vou usar o bat, que é um outro programinha que mostra na tela aqui a saída do meu arquivo, e vou olhar aquele nosso arquivo lá de configuração, tá? O meu pyproject.tom. Tá lá. Então, olha só o que ele fez, ó. Ele já falou assim, olha, beleza, você tem uma dependência aqui, que é o pandas no seu projeto, e já incluiu aqui. Só de eu fazer em um UV add, e olha como foi rápido. Ele instalou muito rápido aqui, como se tivesse feito pip install. Ele fez de maneira muito rápida aqui, isso realmente é impressionante do UV. Ah, eu posso adicionar mais dependências aqui? Ah, antes disso, deixa eu mostrar para vocês o seguinte, ó. Observe que ele deixa limpo aqui, né? Só as dependências, não as subdependências. Se eu quiser ver as subdependências, posso fazer assim, ó, UV, tree, e eu consigo ver, ó. Ah, legal, você instalou o pandas, né? Que é o que está aqui no projeto. E o pandas depende do NumPy e depende de outras bibliotecas, mas você consegue listar aqui. Aqui ele deixa limpo só suas dependências. Ah, eu quero adicionar mais dependências. Beleza. UV, add. Posso colocar, por exemplo, vou instalar aqui o Fast API para poder criar minhas APIs. Vou instalar o SQL Alchemy para poder trabalhar com RM. Então, vou adicionar aqui. Simplesmente posso colocar um espacinho aqui e incluir nessas dependências. Beleza, tá lá. Instalado. Né? Instalei aqui o Fast API, o SQL, o SQL Alchemy, bem rápido, bem direto aqui. Se eu voltar lá e olhar meu arquivo project, ele já adicionou aqui as minhas dependências. Fico super tranquilo com essa gestão de dependências aqui. Ah, e se eu quiser, por exemplo, instalar aqui uma dependência que eu quero setar uma flag que ela é do ambiente de desenvolvimento. Beleza? Posso fazer isso. Ó. UV add, passo a flag aqui -- ou -- dev, né? Para setar aqui, PyTest. Então tá lá. Ele está instalando o PyTest aqui para poder rodar os testes no Python. E vou olhar de novo meu arquivo. Olha só que legal. Ele criou um grupo de dependências aqui que eu chamei de dev. E aí tá o PyTest aqui já nesse ambiente tudo instalado aqui. Muito legal, né? Mas se eu quiser tirar uma dependência, como que eu removo uma dependência do meu projeto? Beleza. UV, remove, e o nome da minha biblioteca. Vou instalar o SQL Alchemy aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Maravilha. Se eu olhar, ele já removeu aqui, ó. E tirou. Aqui ficou só o Fast API e o pandas no meu projeto. Isso é muito bacana, então o UV atualiza automaticamente as dependências aí de maneira bem direta e bem objetiva. Outro ponto legal, se por exemplo eu fizer um clone desse repositório aqui para minha máquina ou para outra máquina e quiser já preparar todo esse ambiente, basta usar o comando UV sync. Aqui ele sincroniza e roda e prepara todo esse ambiente. Então se eu vir aqui nesse arquivo PyProject e remover aqui manualmente e rodar o UV-Sync, ele já faz essa sincronização para o meu ambiente virtual, removendo as dependências ou instalando as dependências. Então isso é bem legal, bem prático aqui no UV, tá? Maravilha. Outra vantagem aqui muito interessante é que a gente pode instalar algumas ferramentas sem precisar de instalar aqui globalmente. Olha que bacana, ó. Tem um clássico aqui em Python que é a vaquinha falante, né? O call say. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Tem um comando no UV que chama UV-Tool. UV-Tool, e aí você coloca run, ó, execute uma ferramenta aqui e rode ela sem precisar, você não tem instalado na minha máquina, tá? Vou fazer aqui, ó, py, call say, e aí vou falar hello UV tribe. Beleza, ele já instalou aqui as dependências dela e rodou, ó. Tá lá, a vaquinha falando hello. Então qualquer outra dependência que eu quiser, tá? Qualquer ferramenta que eu quiser usar aqui, por exemplo, sei lá, uma coisa legal, tá? Um atalho aqui, em vez de escrever UV to room, tem um atalho que é UVX. Aí simplesmente eu faço UVX, a minha dependência, né? Vou fazer o call say aqui. Hello UV. Tá lá. Então ele é um atalho aqui, fica bem rápido instalar essa dependência. Por exemplo, tá? Eu quero usar o irmão, né? O irmão aqui da Astral, que é o Rough, que é meu linter aqui em Python. E o VX sem precisar instalar. Por exemplo, posso fazer assim, ó. UVX Rough e check. Vale a pena você conhecer o Rough também, uma ferramenta incrível aqui, um linter
muito bacana em Python. Tá lá, rodou, né? Achou aqui, passou, sucesso demais. Ah, não quero usar o rough para formatar, quero usar o black. Beleza, faz um UVX black. Aqui, opa, black. E tiro o check aqui, só um black. E o nome do meu arquivo, né? main.py. Tá lá, instalando as dependências dele, rodando o black aqui na minha máquina, sem precisar instalar globalmente, né? Tá lá, ó, tudo certo, esse código main aqui tá tudo bonitinho, tudo formatado. Então, com o UVX você executa qualquer ferramenta Python de forma rápida, sem poluir o ambiente, bem direto, tá? E olha que bacana, o UV permite também fazer o gerenciamento de versões do Python, como a gente faz no PyEnv, só que de maneira bem mais simples. Olha que legal, ó. Se eu fizer assim, por exemplo, UV Python list, eu consigo ver todas as opções aí de versão disponível do Python, ou que estão na minha máquina, ou que eu posso fazer o download. Então, olha que legal, ó. Se eu fizer o seguinte, ó, Python --version, a versão da minha máquina aqui está rodando o Python 3.12.6. Vou imaginar que ela é uma versão superior, tá? O que eu faria? UV Python install e fala a versão que eu quero. Eu quero 3.13 agora. Beleza, ele vai fazer o download lá e vai instalar a versão do Python aqui na minha máquina. Olha que bacana. E se eu quiser setar essa versão aqui, eu faço UV Python pin e coloco a versão, né, 3.13. Tá lá, setei para 3.13 a versão do meu Python. Eu quero testar para ver qual que é a versão que está rodando aqui no UV. UV Room, vou rodar o Python aqui e falar qual é a versão que ele está rodando. Tá lá, ó, que é a 3.13.7, que eu acabei de setar aqui. Então isso é bem bacana quando a gente trabalha com o UV para poder fazer a gestão de versões do Python, tá? Além disso, se eu voltar lá para a descrição no site da Astral, eu tenho várias características que são relevantes aqui para o UV, como um grande diferencial e uma ferramenta que vem para se destacar aqui no ecossistema Python, né? Primeiro, cache de dependências globais, né? Uma vez que eu instalo, ele reaproveita todos os projetos. Ambiente isolado automaticamente, não precisa esquecer de startar meu ambiente virtual, né? Não precisa ficar criando lá o virtual env manualmente. Compatibilidade, isso é muito bacana, né? Eu consigo usar o mesmo padrão do PyProject.only, então não vou ficar preso ao V. Qualquer outra ferramenta que estiver utilizando, ou se eu já tenho um projeto que utiliza, eu consigo reaproveitar no V. Então isso significa menos tempo configurando e mais tempo fazendo o que a gente mais gosta, né? Que é programar. O UV é mantido pela Astral, então mesma criadora do Rough, que já se destaca aí na comunidade Python. Ele é open source, está crescendo rápido, mesmo sendo novo, né? Está crescendo muito rápido aí e tem grande chance de se tornar um padrão para gerenciamento de pacote Python. E aí, o que você achou do UV? Ele é rápido, unificado e muito prático, não é? Já testou essa ferramenta? Conta aqui para mim nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal da Tribe para que a gente possa continuar produzindo mais vídeos de tecnologia e Python para vocês. Valeu, um abraço!